Perseverando na fé. Amém. Amém. Diga assim, perseverando na fé. Na fé. Você não pode desistir porque as coisas não estão acontecendo conforme você planejou. Falei sobre velocidade aqui, iniciando essas falas aqui. E se você for olhar para o retrato da sua vida, e talvez, sei lá, seus sonhos pessoais, suas conquistas pessoais, seus objetivos pessoais, ainda não chegaram talvez nem a 30% daquilo que você idealizava, tanto de sonhos pessoais, sonhos na família, não é verdade? E você não conseguiu ainda galgar algumas conquistas que você quer para você, mas isso não é motivo para você nem se desanimar nem se desesperar. Talvez acidentes acontecerem no caminho, talvez não com você ou com pessoas que você ama, que você gosta. Talvez situações vieram para tentar desmotivar você, para tentar roubar a tua alegria. Na verdade, qualquer coisa vem para roubar a sua alegria, mas eu quero te dizer nesta noite, persevere na fé. Amém. Amém. O justo vive da fé. É isso, Romanos 17? Não tem outra opção. E é interessante você receber essa vacina de imunização da fé. Amém? Mas essa vacina de imunização não é essas vacinas Tabajara com a NA, não. Amém, irmãos? Mas uma vacina que realmente vai te imunizar contra a incredulidade, Amém. contra a frieza espiritual, contra o desânimo. Sabe, o desânimo é algo tão sorrateiro, que ele se brincando, irmãos, ele vai tomando conta. Daqui a pouco você está desanimado para orar, você está desanimado para ler a Bíblia, vem um cansaço para ir para a igreja, vem uma dor de cabeça, vem uma moleza, vem um aborrecimento, assim não é? Infelizmente, às vezes nós queremos descontar tudo nas coisas que vão fazer o efeito ao contrário, porque estando envolvido nas coisas de Deus é que vai trazer a força necessária para a gente combater isso e rechaçar o mal. Amém? Então, a importância de perseverar na fé é você entender que você não pode deixar que as consequências da vida, os problemas que enfrentamos, as situações que nós passamos, venham nos desmotivar a ponto de nos esmorecer. Eu conheço problemas de muitas pessoas aqui, não de todos, querem todos, mas tem pessoas que compartilham suas experiências, seus problemas, buscando um conselho, buscando uma palavra, não é verdade? Buscando uma orientação, né? E é bom ter alguém para nós compartilharmos. Eu falo pessoas espirituais. Amém, irmãos? Amém. Não procure pessoas amigas, procure pessoas espirituais. Isso mesmo. Amém? Amém. Ah, não quero porque eu confio. Não. Esse seu amigo, essa sua amiga pode não ser espiritual. Ela pode não ter o conselho necessário para instruir você de uma maneira correta. Verdade. Mas a pessoa espiritual, que vive uma vida espiritual, que vive em oração, ela vai realmente te conduzir a um melhor conselho, ou ampliar a tua visão. E você não pode desmotivar porque às vezes as coisas não estão contribuindo para o nosso bem-estar. Problemas nos cercam de todas as maneiras, né? Seja eles quais forem, né? O problema que mais cerca as pessoas é problema financeiro, né? Quem está precisando de dinheiro aí? Oi, eu peguei. Parecendo um programa do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Mas eu quero dizer que o seu problema não é a falta do dinheiro, nem o excesso dele. Às vezes o seu problema é colocar um pouquinho mais da tua fé em ação. Olha aí. É você perseverar. Porque o diabo sabe que se você estiver operando em fé na sua plenitude, nada te para. Isso. Amém? Amém. Vamos lá para Hebreus 11:1, um versículo bastante conhecido. Eu não posso deixar de falar sobre perseverança na fé sem falar sobre esse versículo. Vocês já leram diversas vezes e vamos continuar lendo. Isso é remédio, isso é vacina. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas
que se não veio, versão Almeida, a versão King James diz, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. O que na versão King James diz? Aquilo que você não pode ver com seus olhos físicos, a tua fé te acredita isso. Ele é um aval para te convencer de que aquilo que você acredita vai acontecer. Amém. Amém. Glória a Deus, é de mim. Então a fé é certeza. A fé, segundo a versão Almeida, é fundamento. O que é fundamento? Fundamento é uma base sólida do qual você pode contar e se apoiar. Aleluia. Você não está pisando em algo falso. Você não está pisando em um terreno escorregadio. A fé é fundamento. A fé é certeza. Ou seja, se você se propõe a crer em algo, amém? E se você coloca fé nisso, vai acontecer, mesmo que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Amém. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Só que o título da mensagem é Perseverando na Fé. Então você não pode desistir. Mesmo que as coisas não estejam contribuindo na sua totalidade, talvez algumas coisas não aconteceram como você queria que acontecesse. E o inimigo vem na sua mente para tentar pressionar você, para tentar abater você. E ele gosta, o diabo ele gosta de trabalhar no sentimento, principalmente os crentes. Porque ele sabe que quando o crente ele opera na fé, não tem nada que segure aquele crente. Amém, irmão? Amém. Então ele quer levar você para a esfera do desânimo. Desânimo, da apatia espiritual, da fraqueza. Mas quando você persevera, você não abre mão. Eu vou perseverar na fé. E eu costumo dizer que a fé é o fundamento. A perseverança é a estrada sobre a qual a fé está pavimentada. Amém, irmão? Então você fundamentou a sua vida. A Bíblia também fala em Mateus 24:13, é um versículo bastante conhecido, que diz assim: mas aquele que perseverar até ao meio será salvo. Não. Até onde? Até o fim. Então a Bíblia indica para mim e para você nesse versículo que existe um caminho. E esse caminho existe início, meio e fim. Diga assim: início, meio e fim. Mas, segundo esse versículo, às vezes nós lemos ele diversas vezes, mas ele diz que só vai ser recompensado, só vai ter êxito quem chegar até ao meio. Não. Só vai ter êxito quem chegar até onde? Aí você ainda está desanimado. Porque, pastor, é muita luta, é muita dificuldade, é muita pressão. Ser crente é difícil. Então vai para o mundo, vai curtir, vai para a cachaçada, para tu ver a miséria que é. As pessoas com angústia de almas, depressivas, sem Deus, desnorteadas, buscando preencher a alegria através da carne e dos prazeres. Mas o vazio existencial que elas têm, nós já tivemos, você sabe o que é isso. Nada preenche, só a presença de Deus. É verdade. Eu não quero. Eu não quero como uma porca voltar ao mundo. Se você está pensando em voltar para o mundo, desista. Porque lá não te pertence. Lá não existe espaço para você. Isso. Amém, irmãos? É bom estar na presença. Amém, irmãos? A presença de Deus é algo maravilhoso. Mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, mesmo que falem mal da gente. Não importa. É bom estar com o Senhor. Aleluia. Agora, o problema é que muitas vezes vai haver momentos em nossas vidas que os nossos sentimentos estarão em baixa. E se você não cuidar disso, se você não aprender a lidar com isso, você vai querer desistir de ser crente. Você vai querer estar parando de estar congregando. Você vai ficar desanimado para orar. Você vai ficar desanimado para ler a sua Bíblia. De estar congregando, de querer estar envolvido nas coisas da igreja. Porque mistura isso com desânimo, cansaço, pressão, dificuldade, na casa, no trabalho,
de todas as formas. Não é verdade? Um mal entendido, sei lá, até dentro da igreja. Eu não vou mostrar aqui não. E, né, as pessoas às vezes, e somando com tudo isso, o diabo que é oportunista. Você sabe que o diabo é oportunista? Sim. Ele vai pegar aquilo que você está enfrentando, aquilo que você fala e aquilo que você passa para usar aquilo contra você, para tentar te convencer e tentar te afastar daquilo que te aproxima de Deus. O diabo quer levar você como uma presa para se afastar do rebanho. Porque se você começar a se isolar, se você começar a se afastar, você vai começar a se desanimar-se mais, vai começar a se abater e não vai perseverar na sua fé. Persevere na fé, irmão. Amém. Amém. Aleluia. Sentimento é algo tão volátil. Como assim, pastor? Você pode estar desanimado hoje, mas pode ser que daqui a pouco, irmão, venha uma alegria tão grande na parte de Deus. Amém. Aleluia. Na presença dele, até a tristeza salta de alegria. E aquela vontade de desistir passou. Só foi aquela pressão momentânea, sabe? Não desistir porque eu preciso perseverar até onde? Sim. É até o fim, meu irmão. Não existe até o meio, ou até quase ao fim. É até o final. Existe uma estrada a ser corrida. Existe um projeto de Deus na sua vida, em cada um de nós. Amém? E você não pode abandonar no meio do caminho, porque as coisas são difíceis, porque pessoas te abandonaram, porque você está machucado, porque você está decepcionado. E daí? Jesus passou por tudo isso. E temos que aprender a lidar com essas emoções. Se você quiser crescer, você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Com decepção, com traição, com fingimentos, com pessoas falsas, com pessoas ingratas, com pessoas que não reconhecem o valor. É assim, não é? Mas eu preciso perseverar até onde? Ao fim. O segredo é ir até o fim. Não importa se seja correndo, não importa se seja andando, não importa que seja de joelho, não importa que você vá se rastejando, o que importa é chegar até o fim. Aleluia. Glória a Deus, Edmir? Glória a Deus. Então, é esse tipo de entendimento que você tem que ter. Porque quando você tem esse tipo de entendimento, você não vai desistir jamais. Eu vi uma frase aqui de Cecília está falsa. Achei interessante. Ela disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Sempre vai ter alguém criticando a tua vida, É verdade. tentando te denegrir, questionando suas atitudes, julgando seu jeito de ser, suas escolhas, sua fé, ou até mesmo aquilo que você deixou de fazer. Infelizmente, isso faz parte do caminho. Sempre vai existir alguém satisfeito achando que você não é tudo aquilo que demonstra ser. E pior, tentando convencer os outros disso. Sabe por quê? É difícil para alguns aceitarem que você chegou aonde está sem precisar prejudicar ninguém. Continue sendo luz, mesmo que isso ofusque a visão de quem escolheu viver na sombra da maldade. Não é críticas. Mas você é luz. Diga para o seu irmão: você é luz. Amém? Eu vou perseverar. Eu vou querer crescer. Eu vou querer progredir na minha vida de fé. Evoluindo passos espirituais de crescimento, irmãos. Amém. Eu não vou me nivelar no nível de quem quer dar uma vida de maldade, uma vida carnal, uma vida longe de Deus. Verdade. Tem um ditado popular aí que as vovós dizem: menino, cuidado, nem tudo que brilha é luz, nem tudo que brilha é ouro. Já viu ditado? Cuidado. Então você precisa ter esse tipo de entendimento. Então pressão vai ter? Vai ter. Mas eu preciso prosseguir até onde? Até o Sim. Ah, pastor, mas tá difícil. Já que Hebreus 11:1 está dizendo que fé é certeza daquilo que esperamos, almejamos, e significa que vai acontecer. Então, na verdade, eu preciso prosseguir no caminho, a qual a fé é o fundamento e a perseverança
é a estrada e eu vou andando. Minha vida está fundamentada na fé e eu estou caminhando em passos de perseverança. Às vezes você vai estar muito forte, às vezes você não vai estar tão forte, às vezes você vai estar literalmente forte, fraco mesmo, literalmente fraco, mas você continua andando, você continua avançando, porque o Senhor vai trazer refrigério, o Senhor vai renovar a sua vida, Amém. O Senhor vai renovar a sua fé, e você vai prosseguir. Não é o tamanho da força. O Senhor fala isso a uma das igrejas lá em Apocalipse. Mesmo na tua pouca força, não negaste o meu nome. Sentimentos, eles são voláteis. Às vezes estamos tão sufocados, é tanta pressão, irmão. É tanta pressão, é tanto problema. Ultimamente eu estou passando por uma situação na minha família, eu não costumo comentar muito da minha família. Mas minha mãe, Dona Lavínia Almeida dos Santos, ela está com Alzheimer. E eu estou ficando com minha mãe, eu nunca falei isso aqui, mas estou ficando com minha mãe. Nós dividimos, somos 5 irmãos. E eu tive que parar um dia na semana, na verdade, semana eu parei hoje, que eu tenho que ficar um sábado com minha mãe. E um dia na semana com minha mãe, porque ela não pode ficar sozinha. A empregada sai 4 horas. Então eu tenho que explicar, eu fico de 4 até 8, 9, até minha irmã chegar do trabalho. Porque mamãe, quando o dia surtou, vai lá de noite, eu quis pular de janela, coitada. Dizendo que ia socorrer a filha que estava apanhando de macho, ela fala assim mesmo. Não tinha nenhuma filha apanhada de macho nenhum. Mamãe esquece e dá um sucesso. E é uma bênção. E na quarta-feira que eu estive lá, fui lá, orei por ela, impus as mãos na mente dela, para o Senhor restaurar, porque Alzheimer, segundo a ciência, é uma doença sem cura, né? Vai esquecendo, ela se lembra que daqui a pouco esquece. Toda hora ela me confunde, ou Zé é meu irmão mais velho, né? Eu sou Marcelo. Não é Zé não, mamãe, é Marcelo, seu filho mais bonito. Ela dá risada, né? Se lembrou, tá vendo? Então, todo mundo passa por problema, gente. É verdade. Amém. Se você tem os seus problemas, eu também tenho os meus. Mas isso eu vou deixar Jesus? Não. Porque estamos sendo pressionados. Vocês entendem? Então, se cada um for contar o seu drama, eu tenho certeza que o pastor Pedro também tem assim, aí, nossa. Até Tamires, que não casou, deve ter problema. Não é verdade? Ela está querendo problema, né? Mas é um problema bom, né? Ninguém quer ficar solteiro, todo mundo quer casar, né? Casar é bom demais. Amém? Então assim, eu preciso aprender a perseverar. Vocês estão comigo? Amém. E o que é perseverança? Perseverança é quem não desiste nunca. Perseverança é quem tem constância. Perseverança é quem tem persistência. Perseverança é quem tem firmeza. Perseverança é quem tem também paciência. Vocês querem as coisas imediatas? Tem que ter paciência, irmãos. Demora. Existem coisas da parte de Deus que vão acontecer rapidamente. Mas eu percebo que a maioria das promessas, se você começar pelo Velho Testamento, de coisas que Deus chamou grandes homens de Deus e mulheres de Deus que estão envolvidos nos projetos de Deus, você percebeu que os grandes projetos não foram instantâneos? Demoraram tempo. Se for ver a história de Davi, foi assim. Se você for ver a história de Sansão, foi assim. Foi usado como libertador. Não é verdade? Vários homens de Deus. A história de José. A história de José também. É Um grande exemplo. A história de Moisés. Sim. Deus escolhe Moisés lá desde pequeno. Aos 40 anos, a história de Moisés se envolve 3 grandes fases. Não estava aqui, mas já que tocou e eu veio aqui à tona. Moisés, aos 40 anos, ele sai para visitar o seu povo, viu que o povo estava oprimido, ele vai lá e mata o egípcio. Esconde um pouco, daqui a pouco acusam ele. Ele foge do Egito aos 40 anos de idade e vai para o deserto. Fica 40 anos no deserto. Um homem que Deus escolheu. E quando chega aos 80 anos, quanto tempo depois? 40. Aos 80 anos, ele estava lá de bobeira, no Monte Sinai, procurando as ovelhas. Quando ele encontra as ovelhas, o Senhor aparece para ele naquele arbusto.
né? Naquela sarça em forma de fogo, né? Eu não vou contar a história da sarçadinha, não, viu? E aí o que é que acontece? A sarça ardia de fato, mas não queimava, indicando a presença de Deus. E Deus aparece para Moisés. Quantos anos ele tem agora? 80 anos de idade. Talvez se Deus te chamasse com 80 anos, não, agora, assim, uma artrose. Ai, meu joelho, Jesus! Não é isso? Então, quando Deus ele quer estabelecer algo na sua vida, não tem idade, irmão. É verdade. Não tem tempo. Abraão, Isso. Vocês entendem? Como Abraão, 100 anos de idade, já estava lá na raspa já. A Bíblia diz que o corpo dele estava amortecido, ou seja, não funcionava, mas um dia funcionou. Olha aí. Isaac veio. Vocês estão comigo, irmão? Amém. Então, podemos ver como Deus trabalha. O problema é que nós queremos que as coisas aconteçam assim, sabe? Aí você acha que cansou, você deixa de orar, porque já orou um tempo, estou orando, não estou vendo acontecendo. Olha quantos anos. Aí Deus chama Moisés aos 80 anos, ele vai lá, consegue entrar no Egito, consegue, através da mão forte e poderosa de Deus, dos prodígios e maravilhas, o povo sai e ele fica no deserto por mais quantos anos? 40 anos de idade. Até que no final de sua vida ele entra na terra prometida, ali mesmo no Senhor o leva. Não é isso? 120. Então, a carreira dele, como chamado, começou a efetuar de fato aos 80 anos de idade. Aí você já está desistindo? Já está cansado? As pessoas não reconhecem meu valor? Não reconhecem meu valor. Eu vou me embora. Meu Deus, irmão. Quem reconhece pessoa é o inimigo. Amém? Deus vai te honrar. É Deus que vai te promover. Agora vamos chegar no tempo dele. É verdade. Não é no seu tempo. Amém, irmãos? É no tempo de Deus, irmãos. Às vezes nós queremos apressar as coisas. Eu só preciso o quê? Perseverar o quê? Na fé. Até onde? o fim. Eu não posso parar porque as circunstâncias aparentemente não estão bem. Eu não posso parar porque às vezes eu vou desistir, como é que ele fazer? Vou morrer, acabou, estou desesperado. Não, irmãos. Você tem Deus, você é da fé. Amém, irmãos? Pastor, as coisas estão difíceis, pastor, a igreja vai chegar muita gente, irmão. Aleluia! Isso. Você entende isso? O Senhor é bom, irmãos, o tempo todo. Amém. Então, é perseverando. Amém, irmãos? Então, é isso que você precisa entender. Fé, constância, persistência, firmeza. Amém, irmão? Então, ninguém passa pela dor e sai leva. Passar pela dor, alguns endurecem, né? Outros têm a vida atacada e machucando pessoas e sendo machucados. Mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que se tornar sensível para entender as pessoas. Amém, irmãos? Todos passam por uma experiência transformadora, sabe? Algo que vai marcar a sua vida. Há momentos, né? Mas depois que passou a tempestade, a luta e o vendaval, nós vamos recolher, né? Todos os destroços. Uma experiência para te fazer mais forte, para te fazer mais resiliente, para te fazer mais capacitado, para quando vier a próxima tempestade você já está precavido e prevenido. O que não presta, você lança fora. O que edifica, você coloca sabe, como aprendizado. Quem foi que nunca passou por decepção? Eu já passei, quem passou? Eu vou ler uma frase aqui para você, outra frase que eu achei interessante. Essa aqui eu não salvei o nome, mas diz assim: meu maior ato de coragem foi ouvir mentiras sobre mim e prosseguir retirando da minha vida quem não honrava seu lugar nela. Meu nome chegou em lugares como vilão e ninguém sabe quantas vidas eu salvei. Pessoas que você vai ajudar, pessoas que você vai aconselhar, pessoas que você deu espaço e confia um pouquinho da tua intimidade. Amém. Não importa. Prefira andar em fidelidade e lealdade. Diga-se fidelidade e lealdade.
diferença entre fidelidade e lealdade é que lealdade escolhe apoiar. Diga assim, lealdade escolhe apoiar. Diga assim, a fidelidade escolhe permanecer. Só que a diferença é qual é, pastor? Não se engane. A lealdade pode mudar com o tempo, viu? Você apoia, mas essa lealdade ela depende do que você acredita e do que você sente e de quem você escolhe apoiar. Muitas vezes, quando a pressão vem ou quando aquela pessoa ou causa já não serve aos seus interesses, a lealdade acaba. Alô? Vocês estão comigo? Só que a fidelidade é diferente. Diga assim, a fidelidade é diferente. Amém? A fidelidade continua mesmo depois que você viu de perto. Mesmo depois que você conheceu as falhas. Certo? Mesmo no meio da crise, mesmo quando seria mais fácil sair, mas você permanece. Seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu chamado, seja fiel à verdade, mesmo quando ninguém está olhando, seja fiel. Amém, irmãos? A fidelidade não depende do que o outro faz. Diga assim para o outro. A fidelidade não depende do que o outro faz, mas de quem você é. Todo mundo, você permanece. A minha sentimento vai. Vontade de desistir vai. Mas você prossegue. Você tem um propósito, você tem um chamado. Você não desiste porque a pressão está grande. As dificuldades aumentam. É muita dificuldade na vida, é muita pressão, é tanta coisa. O resultado não teve aquele resultado, amém, irmãos? Amém. Agora, não deseje o resultado de alguém se você não está disposto a passar pelo mesmo processo que aquela pessoa que passou. Mas permaneça fiel. Amém, irmãos? Porque emoções são passageiras, ok, irmãos? Sim. Vamos aqui, olha. Emoções são passageiras. Diga assim, emoções são passageiras. Mas diga assim, mas decisões são permanentes. Então, eu não posso agir no momento da raiva. Eu não posso agir no momento que eu tiver com ódio. Eu não posso agir mediante uma pressão. Porque aquela tua decisão que você tomou em um momento inadequado pode levar você a se arrepender mais tarde e trazer consequências para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos pessoais. E muitas vezes tem pessoas que retardam o plano de Deus porque tomaram decisões no momento de cabeça quente, no momento da pressão. Mas eu tenho um caminho a percorrer. Eu preciso ir até o quê? Até ao fim. Deus te falou diferente? Se não te falou, por que você vai mudar o projeto? Olha aí. Deus te mandou você tomar uma decisão apressada? Mas está difícil, eu prefiro correr. Não. Você não foi chamado para desistir. Isso. Vai ter uma recompensa grande. Amém. É preciso ir até o final. Amém. Seja fiel até o final. Amém? Amém. Seja leal, mas preferencialmente seja fiel. Amém. Você não muda. Você permanece. Fiel ao propósito, fiel ao chamado. Vai acontecer. No tempo de Deus. A fé vai perseverar. Não é assim? Perseverando em fé. Eu persevero. Pastor, mas não. Pastor, mas falaram mal de mim. Pastor, me traíram. Não me dão o valor que eu mereço. Agora, eu aprendi, sabe o que eu aprendi na vida? Ok? Que algumas pessoas não te apoiam publicamente porque falam mal de você nos bastidores. Essas pessoas nunca vão. Porque senão vão ficar mal na frente. Oxi, não foi aquela pessoa que estava falando mal de mim. Sabe qual foi o erro de Eva? O
O erro de Eva foi ter uma conversa longa com quem não deveria. Aprenda a cortar pela raiz conversas que não edificam. Isso é muito mais produtivo para a tua vida. Eu preciso ir até o final. Eu preciso ser seletivo. Eu sempre estou falando sobre seletividade aqui. Eu preciso ir até o final. Amém. Sabe, irmãos? Me conectar com quem eu falei aqui nesse instante. Escolha pessoas espirituais para compartilhar algo. Amém, irmãos? Não é suas amigas. Às vezes aquela pessoa amiga não vai ter um conselho sábio para te dar. Ela vai contar da experiência, daquilo que ela acha ou daquilo que ela entende. Estávamos aqui de manhã em uma reunião administrativa e buscando soluções, né, para alguns problemas de ordem financeiras. Quando alguém se levantou aqui, foi Murilo, né? Não, pastor, eu aprendi isso e isso no remo. Ele cortou, depois ele ficou todo descabelado para algum lugar. Não, pastor, que eu te cortei, me perdoe. Não, meu filho, ele falou a verdade. Ele pontuou aquilo que estava correto. Não, pastor, realmente, o senhor precisa, tem que honrar a vida do Senhor, financeiramente falando. Mas eu vou entrar nos detalhes, né? Se você quiser saber, você estava na reunião aqui. Então, o que é que acontece? O que é certo é certo, irmãos. O que é errado é errado. Às vezes a tua vida está parada, você está desanimado, sabe por quê? Porque você está ouvindo conselhos errados. Amém? Se conecte, aprenda a ouvir mais de Deus, irmãos. Amém? Amém. E outra coisa, perseverar não é uma questão de ser forte, amém, irmãos? Amém. Mas saber superar as suas falhas e fraquezas e seguir adiante em direção ao propósito. Amém. Você vai errar, você vai desanimar, você vai querer desistir, você vai se chatear com tudo e com tudo. É sério. Se brincar, você vai se chatear até com a cara do pastor. Olha aí. Vai. E daí? Mas você se lembra que você tem um propósito, você tem um chamado. Eu não posso sair, eu não posso deixar o Senhor, eu não posso, porque não, vai melhorar. Amém. Amém, irmão? Amém. O que você não pode resolver na conversa, resolve na oração. Entrega na mão de Deus. Verdade. Amém. Amém, irmão? Amém. Teve gente que orava aqui que me disse, pastor, eu orava a Deus para o Senhor abrir os olhos sobre os crocodilos. Olha aí. E Deus abriu. Foi de uma maneira feia, ruim, foi. Mas fazer o quê? Vocês entendem, irmão? Glória a Deus é de mim. Então, assim, é uma questão de orar, irmão, de não desistir. Amém? Amém. O Senhor é bom, irmão. Vai acontecer. Amém? Deus vai alcançar a sua vida, Deus vai alcançar a sua família, Deus vai alcançar seus projetos, seus sonhos pessoais, financeiros, seja casa, seja carro, não é verdade? Seja montar uma empresa, né? Seja um rompimento, seja aposentadoria, né? Amém, irmão? Amém. Seja um salário melhor, né? Seja um marido ungido, abençoado, não é verdade? Deus vai mandar. Amém, irmão? Agora que você está escolhendo demais, cuidado, Olha que aí. à medida que as décadas vão passando, a seleção fica mais apurada, viu? Na verdade? E caolho em terra de cego é rei. Amém? Amém. Então, assim, Deus vai te honrar. Amém. Agora você precisa perseverar, sabe? Em fidelidade. Amém? Em Hebreus 12, 11, fala assim, ó, estamos, portanto, 12:1, portanto também nós, uma vez estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com o quê? Com perseverança a corrida que nos é proposta. Então existe uma carreira, você lembra? Fé, fundamento, perseverança, pavimentação. Existe uma carreira, algo que foi proposto da parte de Deus, existe um projeto de Deus, e você precisa correr essa carreira até onde? Até o fim. Você não pode deixar que as dificuldades, você não pode deixar que nada, ninguém, deixe você parar no meio da estrada, ou que você desista da estrada. Porque você se decepcionou, porque pessoas te machucaram, é até a volta de Jesus. Agora você, se estiver mais atento, você vai fechar acessos
a porta do seu coração. Você vai amar todo mundo, mas não vai andar com todo mundo. Você vai entender, vai ser inteligente, que você não pode contar seus projetos e sonhos pessoais de pessoas que não vão dar. Para que você vai contar? Só para contar? Você conta, tem gente que vai torcer para você fracassar. Você sabia se brincar que tem crente que deseja o seu mal? Porque fica com inveja de você? É sério. Tem pessoas que não querem o seu bem. Tem pessoas que têm inveja de você. É sério, irmãos. Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que tem inveja do seu cabelo. Não, meu cabelo não tem não. Meu cabelo tem inveja. É sério. Eu conheço gente, sério, eu já vi gente, cabelo liso, que quer cabelo crespo. Eu conheço gente que tem cabelo crespo, que quer cabelo liso. Então, sempre vai ter alguém que vai ter inveja de você, vai ter inveja do seu casamento, do seu trabalho, da sua inteligência, dos seus dons, da tua habilidade. É sério. Do seu casamento, né? E quantas vezes você está reclamando do seu cônjuge, né? Meu marido é isso, assim. Deixa ele para ver, para ver se não tem alguém que não encosta perto. Deixa o carro puxando da perna para ver se não. Deixa para tu ver. Vai ser, você entende, irmão? Glória a Deus, aqui. Então, assim, irmãos, é a vida. Mas nós somos filhos de Deus. Nós precisamos perseverar até o final. Dias melhores virão, irmão. Amém. Você é da fé. Você vai continuar sendo crente. Você vai continuar congregando. Você vai continuar orando. Amém, irmão? Você vai ver as faces da igreja. Você vai ver essa igreja lotada de gente ainda. Aí você lembra, poxa, realmente o pastor falou aquilo ali. Amém, irmãos? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor que traz o crescimento necessário. São fases, irmãos. Mas o Senhor é bom. Continuemos na perseverança. Continuemos na fé. Continuemos insistindo. Corramos a carreira, como diz Hebreus 12:1. Carreira. As pessoas vão olhar. Alguns vão torcer, outros vão te aplaudir, outros vão te ajudar, outros vão criticar, outros, se brincar, vão colocar até o pé para você tropeçar. É verdade. Vão colocar o pé para você tropeçar. Porque desejam o seu mal. Mas a gente continua, sabe? A responsabilidade de crer é nossa. Não é Deus que vai crer por você. É você que tem que crer. Quando você crê, quando você confia, quando você anda em fé, Ele opera. O querer e o efetuar. Mas a obrigação de crer é minha. Então eu continuo crendo. Amém, irmãos? Amém. Agora o que é que eu tenho que fazer? Romanos 12:12. Vamos lá. Vamos ser abençoados. Amém. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem o quê? Na oração. Alegre na esperança. É a esperança o quê? Que dias melhores virão. Amém. Momentos melhores virão. Amém. Amém, irmãos? Aí você o quê? Faz o quê? Seja paciente. Eu falei o quê? Que perseverança é o quê? Paciência. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Tenha certeza. Amém, irmão? Ó, paciência na tribulação. Está passando luta? Espera, meu irmão. Deus está fazendo, Deus está operando. Amém, irmãos? E você persevera o quê? Na oração. Não abra a mão da cobertura de oração. Glória a Deus, vai de mim. Glória a Deus. Então, é esse entendimento que você tem que entender. Ser seletivo nas orações, nas seleções de amizades, amém, irmãos? Porque se Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai se levantar de muitas mesas. Verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus, vai de mim. Então é isso que você tem que aprender a entender. Amém, irmãos? Deus é bom. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Olha só o que o texto diz. Diz assim: serem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então ele está falando que serem fortalecidos com todo o poder, segundo a sua maravilhosa força da sua glória. Então existe uma força em Deus, uma glória em Deus, que vai trazer para nós fortaleza, força. Então ele tem que se agarrar na força de Deus. Está triste? Está querendo desistir? Não, Deus vai me renovar. Eu me apoio no Senhor. Eu me apoio no Espírito Santo.
Eu sei que dele vem a força que eu preciso. Eu sei que a pressão está grande, eu sei que às vezes tem problemas. Uma das coisas que mais machuca a gente, no geral, é coisa que mexe com a família da gente. É verdade. Não é verdade? Mexeu com a nossa família, mexeu com o nosso sangue, isso incomoda, é assim ou não é? Ou com nossos parentes não estão conforme a vontade de Deus, é assim ou não é? É. Traz dor, traz tristeza, traz desânimo, mas você se apoia em Deus, que vai acontecer. Amém, irmãos? Para que com alegria, olha só, você vai se alegrar, tem absoluta constância e firmeza de ânimo. Você se alegra dele, a força vem de Deus, aí você vai ter a alegria necessária para aprender a superar essas fases. A alegria vem de Deus. Você olha para o problema, você vai ficar triste. Mas se você olha para Deus, Deus vai trazer a força e a alegria necessária para te dar força para você superar essa fase. Você vai vencer e o resultado vai ser aquilo conforme você crê. Amém. Vai dar certo. Deus é bom. Amém, irmãos? Eu preciso perseverar até o fim. Eu não posso desistir. Eu não posso, porque muita pressão, porque as coisas não aconteceram, meu Deus. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Né? Versão que veio para perseverar, ele deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então vai ter luta, vai ter prova, vai ter provação, vai ter. Mas se você anda perseverando no Senhor, né? Você vai o quê? Agir conforme essa ação daquilo que você crê, para que você adquira o quê? Maturidade. Aleluia! Tem prova, tem dificuldade, tem traição, tem decepção, mas e daí? Mas você vai estar maduro, você vai aprender a administrar seus sentimentos. Amém? A vontade de querer desistir vai vir, mas você não vai deixar isso parar você, porque você sabe que você precisa chegar até ao fim. Diga para o seu irmão, você precisa perseverar até o fim. Aleluia! Amém, irmãos? Então você não vai deixar que problema nenhum te pare, você não vai deixar que decepção nenhuma te pare, porque você sabe onde você quer chegar. Amém? Você às vezes quer alcançar a salvação do seu parente, você quer alcançar a conquista da sua casa própria, você quer alcançar, sei lá, o seu chamado, o seu ministério, sei lá, seu casamento, né? Vem cá, Isaac, não se brincar, quer casar, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Um menino que eu vi um dia desse, meu Deus. Você lembra de Isaac, meu Deus, pequenininho, afrontava naquela... Só Jesus. O povo já está querendo casar, olha. Frangote desse, meu Deus. Dá emprego, meu Deus. Aí, cara, daqui a pouco vai ter filho. Acho que ele não sabe quanto é que custa lá, tá doente nenhum. Mas é isso mesmo, é o caminho de todos nós. Amém, irmão? Então, a vida passa, irmãos, mas dificuldades vamos enfrentar, mas precisamos perseverar. Nós não podemos deixar que nada venha nos abalar. Todo mundo tem um problema para resolver. E entra a semana, sai de semana, entra um problema novo. Você já viu? Não é verdade? Se a pessoa que resolveu uma coisa, chegou uma coisa nova. Né? Chega alguém hoje aqui dizendo, pastor, o que foi? Minha casa está molhando toda, olha. Vai ter mais despesa para consertar o vazamento do telhado. Então o problema não para de chegar. Mas as bênçãos de Deus também não param de chegar. Estratégias da parte de Deus também não deixam de chegar. Você persevera. Não porque as coisas aparentemente estão difíceis, mas maior é aquele que tem a solução, que tem a resposta, que tem a bênção. Amém, amém, Eu preciso estar amém. alegre, eu preciso ser maduro, eu preciso estar perseverando, eu preciso estar na direção, porque eu tenho a fé como fundamento, né, e a perseverança como estrada. E eu estou apoiado bem firme no Senhor. Você entende, irmão, isso? Então eu vou perseverar na fé. Eu não desisto, eu não recuo. Amém, irmãos? Em Romanos capítulo 3, 5, versículo 3. Vocês estão sendo abençoados? Amém. Daqui a pouco a gente termina. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança. Versículo 4, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Versículo 5,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não se preocupe se as coisas estão difíceis, se você está passando tribulação, se as coisas estão apertadas, se aparentemente não tem resposta, aparentemente parece que não surge uma luzinha para brilhar, para trazer, mas essa tribulação, esse aperto todo, vai produzir você perseverante, ou seja, você não vai desistir. Amém. Você vai trazer o quê? Esperança, maturidade, experiência, e você não vai ficar confuso, porque você sabe que você anda na fé. E quem anda na fé sabe que o resultado vai chegar. O Senhor tem a palavra final. Amém, irmãos? Então você precisa prosseguir. Ah, pastor, mas está muito apertado, pastor. Eu estou sendo provado demais. Pastor, é muita luta. Pastor, não estou aguentando mais. Tiago 12. Olha o que a Bíblia diz. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Toda aprovação, ele é sucessivamente marcado por uma aprovação. E quando você é aprovado, você recebe de Deus o seu galardão. Resposta chega. Solução chega. Portas abertas chegam. Abundância chega. Aleluia. Vai acontecer, irmãos. Agora não é instantâneo. Amém? Não é instantâneo. Existe um tempo. Já falamos aqui no começo. Moisés, José, não foi isso mesmo? Isso. O irmão falou ali Abraão. Não é isso? Homens que tinham promessas de Deus, mas que as coisas não aconteceram assim, vapt-vupt. Demoraram um tempo. Mas ele não saiu da posição. Você continua sendo crente. Você continua orando. Você continua congregando. Você pensa que não está acontecendo nada. Mas Deus está trabalhando. Amém. Amém, irmão? Deus está trabalhando na sua vida, na vida da sua família. Deus está fazendo. Amém, irmãos? O homem vai ser provado. Você vai passar por provas. Vai ter aperto. Sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente. Vai chegar o tempo de Deus, sim. O tempo da abundância. Oh, meu Deus, quando eu olho às vezes para a minha vida, às vezes eu e minha esposa, nós lembramos de algumas coisas, não é que nós olhamos para trás, né? Porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ele está falando de olhar para trás com o desejo de retornar ao vômito. Mas a gente olha no sentido de que, meu Deus, a gente já passou por tanta luta, foi tanta coisa que a gente já passou, que hoje o que a gente passa hoje é fichinha, é sério. Meu Deus do céu, oh Jesus, como eu lembro das histórias que a gente passava, meu Deus, era tanta prova, era tanta perda, era tanta, meu Deus do céu. E hoje a gente está numa fase melhor, com toda a luta, com toda a perda. Hoje a gente está numa fase, nossa, meu Deus do céu. A gente pode ficar preocupado, não começa a contar não, você começa a contar, nossa, e superamos. Amém. Sabe, irmãos? Então nós vamos continuar perseverando, porque nós confiamos naquele que nos chamou. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Em Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então não abra mão da sua vida de oração. Olhe por você, olhe pelos irmãos, olhe pelos outros, persevere na fé. Perseverando na fé. Você precisa ir até o final. Existe uma promessa, existe um galardão. Sem fé, diz Hebreus 11:6, é impossível o quê? Agradar a Deus. Então você precisa ter essa consciência. E também tem um texto que diz em Hebreus, capítulo 10, acho que é o versículo 38. Não está aqui não, mas eu me lembrei. Versículo, não tenho certeza se é isso. Aqui. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Mas sabe o que ele diz? Não se vive pela fé. Se você desistir, pastor, mas Deus sabe, Deus não. Se você desistir e não vai até o final, Deus não se agrada.
você precisa ir até o fim. Amém. Não retroceda. Não olhe para trás. Prossiga na fé. Persevere na fé. Isso vai passar. Se o seu sentimento hoje está bem baixo, passa. Vai haver dias que você vai estar dando risada. Você vai olhar para trás e vai dar risada de você mesmo. No seu melancolismo, ó, do céu. Depois disso, daqui a pouco você vai ver o pior. Você vai dar risada de si mesmo. Aleluia. Deus é bom. Então, persevere na fé. Amém? Amém. Então, essa é a minha mensagem. Amém, irmãos? Eu sei que Deus é bom. Não desista, não. Já deu tudo certo? Já deu tudo certo. Tudo certo. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé.